Olá, meu amigo SEO, tudo bem? Meu nome é Caleb Teixeira, eu trabalho com SEO há mais de 10 anos e hoje eu vou continuar nossa série de aulas onde eu vou mostrar como que funciona a tela de criação de conteúdo. Vem comigo. Como já demonstrado anteriormente, nós criamos um projeto com o termo marketing digital. Então esse é o nosso termo de interesse. Nós já fizemos o crawl da SERP, nós já fizemos o crawl de todos os competidores, a gente já fez a engenharia reversa na seção de palavras-chave e eu já sei exatamente quais são os termos que eu preciso para ranquear no Google. Então, baseado nisso, eu vou conseguir instruir a inteligência artificial para gerar o meu artigo. No nosso caso, o conteúdo já foi gerado, mas eu vou mostrar para vocês novamente como que funciona em detalhes. Aqui nós temos uma forma de poder ampliar a visão do texto em si. Então, isso é muito importante. Conforme tu já está familiarizado com essa tela em específico, fica fácil você simplesmente maximizar a área de trabalho para facilitar o teu serviço, certo? Então aqui você consegue clicar para poder ver o sidebar, aqui eu consigo aumentar ou diminuir, que seria maximizar ou minimizar, certo? O que nós temos aqui? A primeira coisa que nós temos é o título principal do artigo, certo? Isso aqui seria o title em termos de HTML. Aqui seria a descrição, que nada mais é do que a meta description de SEO. Aqui nós temos a URL, que para vocês que trabalham com o WordPress seria o slug. Então esses são os locais mais nobres. Lembrando que é o seguinte, quando a gente está trabalhando com SEO, nós temos o conceito dos 3 reis, tá? Que seriam os 3 kings. Quais são os 3 kings? Os 3 kings são: primeiro rei, URL; segundo rei, title; terceiro rei, H1. Ou seja, são os locais mais nobres aonde você consegue ter a sua palavra-chave. Isso é muito importante porque você entendendo a lógica de placeholders, que nós já falamos numa aula anteriormente, você consegue saber como priorizar e como melhor otimizar cada um desses locais. O básico de SEO são os 3 reis: URL, title e H1. Esses eu sou realmente muito específico na forma como eu otimizo esses 3 locais, porque eles são muito importantes. Aqui do lado nós temos a imagem, então se você clicar, você pode ver ela maximizada, certo? Se você não gostou da imagem, obviamente você pode vir aqui e você pode pedir para gerar uma nova imagem, certo? O DALL-E é um gerador de imagens de inteligência artificial que converte as suas ideias em obras de arte originais através de simples comandos de texto, mais conhecidos como prompts. Então, basicamente, aqui você vai instruir a inteligência artificial da forma que você quer que a imagem seja gerada. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um homem muito feliz na frente da tela de um computador em um escritório. Ótimo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Clicar para gerar a imagem e está terminada a geração da nossa imagem. Então aqui nós temos um homem feliz, né? Muito feliz, mais feliz do que esperado. Se você não gostou da imagem, você sempre pode criar uma nova imagem através do DALL-E. Da mesma forma aqui, eu posso vir e eu posso fazer o upload de imagem, certo? Não quero no momento, mas você pode simplesmente clicar aqui, ele vai abrir uma tela onde você pode escolher uma imagem onde está no seu computador para usar no seu artigo do Focus. Aqui agora nós temos a parte do texto em si. Vamos aumentar, né? Então quero o máximo de aproveitamento. E é muito simples, é muito similar à interface do WordPress. Aqui a gente tem o H1, certo? Nosso cabeçalho H1. Aqui nós temos um parágrafo, temos uma imagem, um cabeçalho 2, seria um H2. Temos mais uma descrição. Aqui nós temos um H3, cabeçalho 3, e assim por diante. É normal. Você pode fazer bold, itálico, sublinhado, fazer listas, pode fazer link, pode fazer imagem. Tudo que tu já sabe fazer no WordPress, todo esse conhecimento você simplesmente consegue reaproveitar aqui. Ele funciona bem padrão, exatamente da forma que você intuitivamente já imaginaria que ele funciona. Se você tem, por exemplo, algo mais específico que você gostaria de adicionar na estrutura de HTML, às vezes vale a pena você analisar o HTML em si. Então, se você clicar naquele botão de HTML, ele vai abrir o teu conteúdo em formato HTML. Então, aqui você consegue fazer uma edição mais específica, né? Então, aqui nós vamos agora para parte mais importante. Até aqui foi bem padrão, nada demais, certo? Agora começa a brincadeira. Nós temos um checklist. Esse checklist, ó, passos para criar um conteúdo otimizado de sucesso. Concentre-se na escrita, que eu lhe darei o passo a passo para otimizar
o SEO do seu conteúdo. Que aqui, conforme você estiver trabalhando, automaticamente o checklist vai dando check nas etapas que já foram realizadas, tá? Isso acontece automaticamente. Você não precisa clicar em check nenhum, simplesmente você se preocupa em criar o seu artigo da melhor forma possível. Então, se você é um redator, se você não tem o interesse de usar a inteligência artificial ou quer usar metade inteligência artificial e usar uma parte sua para fazer alguma edição ou fazer um conteúdo 100% via redação, tudo isso você consegue fazer através do Focus. Você se preocupa em deixar a sua criatividade fluir e eu vou direcionar você para que você esteja fazendo um artigo que esteja bom em termos de SEO, que isso é muito importante. Quando você está com o cabeçalho selecionado aqui, automaticamente ele dá foco no sidebar, na seção de checklist. Aqui está a lista com as principais palavras-chave encontradas neste tag de HTML. Então aqui você tem as palavras-chave marketing digital, estratégia de marketing, certo? Como criar um curso e usar a melhor estratégia de marketing digital eficaz, tá? Beleza, ficou uma sopa de letrinha, mas o ponto é o seguinte, ó. Conforme você for editando e otimizando cada um dos placeholders aqui na seção de conteúdo, você vai ver que ele vai ficar automaticamente highlighted. Então, ou seja, é a melhor forma de você otimizar o seu conteúdo. Eu vou dizendo para você exatamente quais termos utilizar. E lembrando, esses são os termos que fazem a diferença. Nós já fizemos o nosso tema de casa, nós já fizemos a engenharia reversa. Então, quando eu estou te instruindo a usar os termos específicos, é totalmente baseado nessa análise que foi feita em tempo real. Então, não é na cabeça de ninguém, não é de database com dados que foram aglomerados ao longo do tempo. Não, a gente acabou de fazer a engenharia reversa. Esses dados são completamente novos, certo? Faz 1 hora que eu fiz o rastreio dessas informações. Então, todos os termos e a forma como o Focus te instrui a escrever o seu artigo, ele é extremamente relevante. Então, toda vez que ele te dá uma instrução de forma específica, você tenta ao máximo possível seguir, pois é isso que move o ponteiro no Google. Afinal, o que a gente quer é não apenas ter um artigo muito bem escrito, mas também ter um artigo muito bem otimizado que tem chances altas de ranquear no Google. E isso a gente faz através das métricas do nicho. Vamos aqui no H2. Cliquei no H2 e imediatamente ele apareceu para mim. Pode ver que são os mesmos termos. Por quê? Porque, de novo, esse termo marketing digital, curso, são termos que foram encontrados em H2 dos competidores. Isso quer dizer que você vai ficar repetindo os mesmos termos de novo? Não, é aí que você tem que usar o bom senso. Você tem o que as métricas te dizem. Só que você não quer fazer um artigo para robô, você quer escrever um artigo para humanos, para que as pessoas interajam com o seu conteúdo, gostem do seu conteúdo. Então é aí que você precisa colocar o seu chapéu de SEO e também o seu chapéu de leitor, e você vai precisar fazer uma análise do que faz sentido a nível de conteúdo. Se você já utilizou o termo principal no H1, não faz sentido você utilizar exatamente o mesmo termo. Ou talvez faça. Me diz você, talvez faça. Às vezes eu posso usar uma variação daquele termo. Então aqui, ó, já usei marketing digital lá no H1, beleza, eu posso usar de novo, mas usar com alguma variação. Ou já usei o termo curso, e ali eu posso colocar algum outro termo que seja relevante, que possa ser similar a curso, mas não o mesmo termo. Aí é muito importante você usar o seu bom senso. Sempre respeitando o seguinte, lembre dos 3 reis, URL, title, H1. Nesses 3 reis, eu preciso ter o termo principal. No caso, marketing digital. Nos 3 reis é sagrado usar o termo principal. Quando você começa a entrar nos outros cabeçalhos, H2, H3, H4, H5, aí faz sentido você dar uma variada, certo? Mas, de novo, sempre siga as orientações do Focus, porque essas orientações são científicas. O mesmo ocorre no título, descrição e URL. Então, olha só, título, quando eu clico aqui, ele aparece para mim, ó, esses são os termos que você precisa utilizar. Descrição, também aparece para você. URL também aparece para você, certo? Então, todo momento que você está escrevendo, o Focus vai instruindo você quais termos utilizar. Outra coisa, aqui na parte de checklist, conforme você vai otimizando, você tem a porcentagem, tá? Então, aqui você basicamente vai te dando um passo a passo de tudo que você precisa fazer e no término você chega em 100%. Aqui no caso, ó, insira um cabeçalho 4, insira um cabeçalho 5. Insira um cabeçalho 6. Eu não quero isso. Não faz sentido para esse artigo que eu estou escrevendo. O que eu posso vir aqui, ó? Eles são totalmente dispensáveis. A partir do momento que eu vou dispensando eles, repara que agora está 100% otimizado. Ou seja, eu fiz absolutamente tudo o que eu precisava ter feito e agora está pronto. Ou seja, não tem nenhuma pendência. Então, de novo, você precisa usar o seu bom senso. Você utilizando o seu chapéu de SEO, certo? Que vai analisar se faz sentido incluir H4,
Se faz sentido incluir H5? Então, de modo geral, você fazendo H1, H2, H3, esses 3 níveis já é mais do que o suficiente. Agora nós vamos para a seção de densidade. Essa é a seção que eu mais gosto. Aqui está em detalhes te mostrando todos os termos, todas as palavras-chave que são as essenciais para você colocar no seu artigo. Eles estão ordenados baseado em relevância, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você pode ordenar eles através de relevância ou você pode ordenar eles através de correlação. Lembra na aula anterior, quando a gente explicou em detalhes a tela de palavras-chave? Então, lá eu demonstrei como é importante você utilizar as palavras-chave mais relevantes do nicho e as palavras-chave de correlação. São duas coisas que você mesclando essas duas na sua estratégia, você acaba tendo um artigo extremamente otimizado cientificamente de acordo com as métricas do nicho. Você consegue, eu quero ver as palavras ordenadas por relevância, eu quero ver as palavras ordenadas por correlação. Vamos voltar para relevância aqui. Então aqui também a gente tem mais uma forma de ordenar. Eu quero a ordenação padrão, eu quero ver quais são os mais utilizados, tá? Então seja aqui, eu coloquei mais utilizados, são os termos mais utilizados por mim. Esse termo conteúdo, ele foi usado 25 vezes no meu artigo. A média de utilização por artigo é 9, tá? Então aqui no caso está muito alta. Não se preocupe com a questão de estar muito alta, tá? A não ser que tiver demais, porque é o seguinte, não necessariamente isso é uma métrica ruim, só tá te sinalizando, tu tá usando muitas vezes esse termo aqui. Então, se é um termo que não é de teu interesse e ele tá com a densidade muito alta, talvez faça sentido você diminuir, mas isso não necessariamente afeta negativamente a sua estratégia SEO. Agora nós vamos ver menos utilizados. Eu gosto desse aqui. Lembrando, nós escrevemos o nosso artigo através da inteligência artificial. E quando você está escrevendo o artigo através da inteligência artificial, nem sempre ele consegue inserir todos os termos e todas as palavras-chave do nicho. Algumas palavras-chave fica difícil para o robô inserir na hora que ele está gerando o artigo. Então é aí que talvez faça sentido você inseri-los manualmente ou simplesmente não se preocupa com isso, certo? O Focus, na maneira como eu escrevo os artigos, ele se preocupa de utilizar o máximo possível todos os termos do nicho. Se você está escrevendo manualmente, porque você é um redator e não está utilizando a inteligência artificial, eu ficaria muito de olho nessa seção aqui. Você filtra por relevância, quero ver quais são as palavras-chave mais relevantes e eu quero ver quais são os menos utilizados. Se foi menos utilizados, mas de repente eu vejo que é um termo que é extremamente importante, é aqui que você vê e daí, baseado nisso, você consegue otimizar e incluir aquela palavra-chave em específico. Vamos agora analisar cada um dos itens na grade. Vamos lá, marketing digital. Tem 1000 de pontuação, obviamente é o termo mais importante do nicho inteiro. Eu estou utilizando, dentro do meu artigo, 33 vezes. Ele está muito baixo. Por quê? Porque aqui está dizendo o seguinte, o número ideal que a palavra-chave deve aparecer no conteúdo é 77. Aí tu pensa, por que o robô não fez isso? O robô não fez isso, ou seja, ele não inseriu mais vezes, porque começa a ficar muito repetitivo. Não faz sentido você repetir de novo. Quando você está na SERP, é normal os competidores usarem muitas vezes o termo principal. Não quer dizer que você precisa fazer isso. Até porque é o seguinte, o termo marketing digital, ele está muito baixo em comparação com os competidores, em comparação com o nicho. Porém, eu estou usando marketing, estou usando digital, estou usando curso, ou seja, todas as outras palavras eu estou utilizando várias vezes. Então não quer dizer que o meu conteúdo está ruim, mas é importante você ver que mesmo a inteligência artificial se esforçando muito para fazer um artigo bem otimizado, mesmo assim ele conseguiu fazer poucas vezes a inserção do termo marketing digital. Enfim, só uma observação importante. E, de novo, nós estamos analisando de forma matemática e através de estatística. Toda vez que você atualiza, marketing digital. De novo, ficou uma sopa de letrinhas. Em qualquer lugar no texto, eu simplesmente adicionei o termo. Tinha 33 vezes a palavra marca digital. Foi para 34 vezes. Toda vez que você atualiza o seu artigo, em tempo real, ele está fazendo o recálculo de toda a pontuação. Cada vez que ele salva, ele já fez a geração nova das métricas e já fez o recálculo de todos os termos. Isso facilita demais quando você está escrevendo, porque tudo acontece em tempo real. Ótimo. Então aqui, marketing. 59 vezes, tá baixo ainda, porque é 61. Aqui, repara que é muito próximo, certo? 59 para 61, tá tranquilo. Curso, no caso, curso aqui tá dizendo que tá perfeito. Ou seja, eu tô utilizando 15 vezes e o nicho me pede 14. Então, show de bola. Tô com uma vez do termo a mais do que o nicho me pede. Conteúdo aqui também tá muito alta, tá? De novo, já expliquei sobre a questão de muito alta, tá? Eu não me preocupo de estar muito alta, tá? A não ser que você tá realmente forçando a amizade com o Google.
né? Mas quando você utiliza a inteligência artificial, que foi o meu caso, ele já cuida disso para você. Então, nesse caso em específico, toda vez que tem o termo conteúdo dentro do meu texto, ele faz sentido. Aqui nós temos empresa, mercado, estratégia, maravilha. Esse aqui é realmente o ouro do Focus. É aqui que você deixa a tua criatividade fluir e eu lhe dou as melhores métricas e todos os termos que você precisa ter no seu artigo se você deseja ranquear. Agora nós vamos para a parte de correlação. Se eu clicar aqui em correlação, ele vai mudar toda a grade para mim. Todos os termos que os top competidores estão utilizando, eu quero utilizar também. Então, os top competidores têm termos que eles utilizam no seu conteúdo que os perdedores não utilizam. Ela é uma métrica que vai de 1 até -1. Os termos que têm correlação 1 são os termos com máxima correlação. Os termos que têm -1 são os termos que têm correlação negativa, ou seja, os perdedores utilizam aquele termo. Eu quero os termos que os top competidores utilizam, não os termos que os perdedores utilizam. Então, a parte de correlação, eu consigo saber quais são esses termos e quais termos eu preciso utilizar no meu artigo. A palavra média, ela tem correlação de 0,67. Olha que interessante. 0,64 com a palavra Search Engine. Olha que interessante. Você vendo isso aqui, meu amigo, não faz sentido você em algum lugar incluir a palavra Search Engine no teu artigo? E é uma palavra que, pensa comigo, não faz muito sentido de forma intuitiva. Eu só sei que esse termo é importante em relação à correlação porque eu fiz o meu tema de casa. O Focus fez análise completa de forma matemática e estatística e ele está dizendo para você, olha só, os top competidores utilizam o termo Search Engine. Então eu vou incluir em algum lugar dentro da minha estratégia esse termo. Engine, data, ajuda, search, lista, optimization, obter, digital marketing. Olha que interessante. O termo principal do nicho é marketing digital. Mas eu tenho quase que certeza que você deixaria passar esse termo, digital marketing. Ele é um termo que é marketing digital em inglês. Só que aqui, claramente, eu vejo que os top competidores utilizam o termo digital marketing. Então, eu vou, de alguma forma, incluir esse termo também. Eu quero me adequar a que os top competidores estão fazendo. Então, de alguma forma, em algum lugar, eu vou incluir o termo digital marketing. De alguma forma que faz sentido, mas só para ter esse termo, já que eu sei que tem altíssima correlação. Não custa ressaltar como que essa parte é importante. Esse aqui é o core do Focus. Aqui está realmente o que faz a diferença e o que move o ponteiro na sua estratégia de SEO. Esses são os termos que o Google está buscando para ver se você está adequado ao nicho. Esses são os termos que os competidores utilizam nos seus conteúdos. Então você precisa ter esses termos também. Então sempre que você for escrever um artigo no Focus, sempre tenha a aba de densidade aberta. Agora nós vamos para a parte de cauda longas. Vamos lá. Funciona da seguinte forma. Já tenho as caudas longas geradas e conforme eu estiver escrevendo o meu artigo, você vai ver que vai aparecer algumas palavras-chave de cauda longa que talvez faça sentido você inserir no seu artigo. Marketing. Eu cliquei em marketing, imediatamente ele já identificou e já listou para mim todas as caudas longas que tem a palavra marketing. Se eu vim aqui em empresa, ferramentas de marketing digital, empresas e o mundo de marketing, sua empresa invista em marketing, destas empresas, ferramentas de marketing, na sua empresa, o marketing, na sua empresa, inbound marketing, enfim. Então isso aqui são todos insights baseados naquela palavra que está selecionada, que talvez faça sentido te dar alguma ideia ou algum insight para você aproveitar e utilizar no seu artigo. Cursos online de marketing, cursos de marketing digital, curso de tecnologia em marketing, curso mais vendido de marketing. Percebe? Então, ou seja, de acordo com a palavra que está selecionada, aqui no sidebar vai te aparecer outros termos que talvez seja interessante você utilizar no seu conteúdo. Eu, como desenvolvedor da ferramenta, me atentei para dar os termos da forma mais crua possível. Porque a minha premissa é o seguinte, eu, como SEO, vou utilizar o meu cérebro e vou de forma intencional escrever um artigo da melhor forma que eu consigo. Eu quero uma ferramenta onde ela me dá as métricas o mais puro possível.
da forma mais crua possível. Se eu fizesse muito tratamento nos dados e deixasse tudo redondinho, eu teria talvez resultados melhores na maneira de apresentar, mas não são os resultados que o próprio Google utiliza para análise. A internet, ela é caótica e o Google tem o problema de conseguir entender todos esses dados e usar isso da melhor forma possível. Então, quando você está utilizando o Focus, você pode ter a certeza de que, por mais que tenha muita magia acontecendo nos bastidores, mas a minha premissa é sempre estabelecer um limite aonde eu quero ir na questão da análise dos dados. E a minha forma de pensar, o meu approach foi sempre priorizar os dados da forma mais crua possível. Então faz sentido eu falar um pouquinho da filosofia de como funciona o Focus nos bastidores para você entender um pouco melhor. Agora nós vamos para a parte de palavras-chave em tags. Se a gente voltar para a seção de palavras-chave, você vai lembrar que tem uma área onde eu te digo quais são os placeholders, onde cada uma das palavras e cada um dos termos está inserido. Funciona da mesma forma, só que ele só leva em consideração o teu artigo. Aqui eu consigo saber, o marketing digital, esse termo, ele está no meu URL, está no meu title, está na meta description, está no meu H1, está no meu H2. Então, conforme você for otimizando os placeholders, essa seção é bem legal para ti de bate-pronto saber aonde que aquele termo está aparecendo. Marketing, mesma coisa. Digital, a mesma coisa. Curso, conteúdo, redes sociais. Então, conforme você for otimizando, ele vai dando highlight nessa seção e mostrando para você que aquele termo em específico está naquele placeholder. Então aqui você consegue saber exatamente aonde cada um dos termos está sendo utilizado dentro do contexto do seu conteúdo. Agora nós vamos para a parte de tags de HTML. E aqui é bem legal porque é o seguinte, nós conseguimos ver de uma forma um pouquinho diferente cada um dos placeholders e quais são as palavras-chave que tem naquele placeholder. Title, meta description, H1, H2, é similar à seção anterior, mas é uma outra forma de visualizar. E lembrando que aqui só leva em consideração o seu conteúdo. Agora isso aqui não tem nada a ver com os competidores. Ótimo, então nós terminamos tudo que tinha para falar a respeito da parte do sidebar. Eu vou remover ele da tela por agora, deixar a seção de conteúdo maximizada. E agora nós vamos abordar outros aspectos e ferramentas que existem dentro da área de geração de conteúdo do Focus. Primeira coisa é o seguinte, nós temos 3 modos. Nós temos o modo criação, que esse é o principal, já vem com o padrão selecionado. Temos a parte de pontuação, temos a parte padrão. Vamos começar por baixo aqui. Se eu clicar em padrão, o que eu tenho? Aqui eu consigo saber o seguinte, o meu conteúdo tem 25 cabeçalhos. Lembrando, o que são cabeçalhos? São os headings, H1, H2, H3, H4, H5. No meu caso, eu só tenho H1, H2 e H3. Eu tenho 25 cabeçalhos e o nicho está exigindo 12. Obviamente, é uma média, certo? Tem uns competidores que estão utilizando bem mais. Aqui eu consigo saber quantas palavras tem no meu artigo. O meu artigo agora ele tem 2.412 palavras e o nicho está exigindo 4.550. Nesse nicho em específico, tem um volume muito alto de palavras. Na geração, pelo menos do prompt que eu utilizei, eu não tenho interesse de ir tão alto assim. Então, eu estando na média ali de 2.400, já é um baita artigo. Tá bem escrito, tô falando tudo que eu precisava falar, já usei todos os termos importantes, então eu gosto de um artigo desse tamanho. Mas é importante ressaltar que todo nicho é um nicho, toda SERP é uma SERP, e esse número de word count, que é o número de palavras, ele varia demais de acordo com o nicho que tu está atuando. Agora nós vamos para a parte de pontuação. Então, assim como nós temos na seção de palavras-chave, nós temos a primeira métrica que é de relevância, que nada mais é do que a somatória geral de todas as demais. Então aqui nós podemos ver que o nosso conteúdo está pegando uma pontuação de 970, o que é altíssima. O que acontece é, essa pontuação, assim como as demais, ela vai de 0 a 1000. Então aqui no caso, estamos com 970, uma baita pontuação. Ao lado nós temos a pontuação em relação às palavras-chave. Isso aqui, ela leva em consideração o uso das palavras-chave, ou seja, quantas das palavras-chave do nicho estão sendo utilizadas e como você está utilizando essas palavras-chave. 991 de pontuação. Ao lado nós temos as tags ou placeholders. E aqui nós estamos pegando 734. A forma de melhorar a pontuação de tags é basicamente você inserir as principais palavras-chave no nicho nos principais placeholders. Relembrando, os 3 reis seria URL, title e H1. Depois nós temos H2, H3, H4, bold é importante e assim por diante. Então você basicamente insere os principais termos, as principais palavras-chave nos principais placeholders do teu HTML. Aqui ao lado nós temos a densidade. Então aqui basicamente é a somatória geral
que te diz como está a densidade de todos os termos do nicho no teu conteúdo. Aqui ao lado nós temos a pontuação de correlação, que também é a somatória geral de todas as principais palavras-chave que têm correlação positiva, ou seja, os termos que os top competidores utilizam, e essa é a somatória geral. No caso está altíssimo, está com 981 de pontuação. E por último, nós temos a pontuação de utilização. Aqui nada mais são do que quais os termos que você utiliza. Aqui está altíssimo, ou seja, eu estou basicamente conseguindo usar quase todos os termos relevantes para esse meu nicho de marketing digital. Eu espero que agora tenha ficado mais claro como que funciona essa seção da geração e da criação do conteúdo. Eu vou continuar na próxima aula a descrever outros aspectos e outras ferramentas que tem ainda nessa sessão, como a questão de integração com o WordPress, como que você consegue gerar o seu artigo através da inteligência artificial, e eu vou abordar também como que você utiliza a parte de galeria de prompts. Aqui você consegue usar um conteúdo de alguma URL, e por último, a gente vai explicar como que funciona a questão de estrutura. Porque às vezes, se você é redator, a primeira coisa que muita gente gosta de fazer é definir a estrutura completa do artigo, que seriam os headings. Então você vai escolher o H1, H2, H3, H4, e nessa ferramenta aqui de estrutura, você consegue pegar todas as principais headings do nicho e você consegue organizar eles para utilizar no teu artigo. Nós vemos na próxima aula, onde eu vou abordar em detalhes, e eu aguardo você lá.